que, na verdade, casos especiais é uma particularidade para ser transformado no caso normal que nós vimos nas semanas anteriores. Então, o que é que nós temos aqui, amigão? Sequência de reações. Vamos ver como é que é esse negócio para poder te tirar nossa onda e ficar tranquilo, tá certo? Como é de praxe, já sabemos quem vai ler para nós, quem vai ler para nós. Eu leio. Uma instalação petrolífera produz 12,8 quilos de SO2 por hora. Hum, Ele a massa mínima de calcário em quilos por hora necessária para eliminar todo o SO2 formado. muito obrigado, meu amigo. Então, veja, meus queridos, que aí você tem um caso de estequiometria, onde ele dá uma massa e pede outra massa. Só que nós temos uma diferença em relação ao que nós estávamos vendo anteriormente. O que é que a gente estava vendo anteriormente, amigão? A gente estava trabalhando com uma equação só. E se vocês observarem, nós temos duas equações dessa vez. Nós temos duas. Aí é bom você sempre reparar isso. E quando você reescreve as equações, é sempre bom fazer isso aqui, ó. Botar setinha embaixo da setinha. Setinha embaixo da setinha fica melhor para você enxergar reagentes e produtos. A não ser que a pessoa seja bastante habilidosa e no olhômetro ela já consiga perceber rapidamente. Mas isso varia de pessoa para pessoa, treinamento para treinamento e por aí vai. Então, o que é que nós temos? Uma sequência de reações. Toda vez que eu tenho mais de uma equação, é necessário que eu faça a soma dessas equações. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é reduzir essas duas equações a apenas uma. Eu tenho duas e vou transformar em uma. E como é que você faz isso, amigo? É só você, é parecer na equação matemática. É só você cortar substâncias iguais que estão em membros opostos. Como assim substâncias iguais em membros opostos, amigão? É o seguinte, aqui, por exemplo, eu posso cortar CaO e CaO. Ah, então quer dizer que é isso que são substâncias iguais. Então, CaO de um lado, CaO do outro. Então, aqui CaO vem depois da seta, CaO vem antes da seta. Então, aqui eu tenho duas substâncias iguais, uma está no produto, outra está no reagente. Então, eu posso fazer esse corte. Feito isso, é só você reescrever a equação. Repara que antes da seta, você tem CaCO3, CaCO3 e você tem SO2. Então, antes da seta, você tem CaCO3 e SO2, antes da seta. Depois da seta, você tem CO2 e você tem CaSO3. Então, o que foi que você fez? Simplesmente isso aqui a gente ainda vai ver também no futuro, que é parecido com o que a gente chama de lei de Hess. E o processo é semelhante, mas tem algumas coisinhas a mais para fazer. Aqui é só fazer isso. Bater o olho. Quais são as substâncias iguais? Essas. Se estão em membros opostos, você vai e dá o corte e transforma em uma equação só. Uma vez que você fez isso, acabou a particularidade do caso. Agora, meus amigos, é simplesmente fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo todas essas aulas. Pegar os dados, o que é que ele está pedindo para a gente? A massa mínima de CaCO3 em quilogramas por hora. Então, do CaCO3, ele quer a massa em quilo por hora. E o que foi que ele deu para a gente, amigão? Ele deu o SO2. E o SO2, lá no começo da questão, ele deu para nós 12,8 quilogramas por hora. Então, percebam que o SO2, a unidade está exatamente igual a que você quer. A unidade é exatamente igual. Então, se eu tenho unidades iguais, eu não preciso fazer nenhum tipo de transformação. Está tudo tranquilo, beleza. Então, o que é que nós temos aqui? Nós queremos a massa e ele deu a massa. Então, a relação é massa-massa. Se a relação é massa-massa, é só fazer lá das primeiras aulas, que foi a primeira aula, foi massa-massa. 100 gramas é a massa do CaCO3, que é a massa molar. 64 gramas é a massa do SO2. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que 100 gramas sempre vai reagir com 64. Isso não vai mudar nunca. Sempre. 100 gramas reage com 64.
Se 100 reage com 64, qual seria a massa para reagir com 12,8? Que aí muita gente se atrapalha. Por que o povo se atrapalha, amigão? Porque o povo tem uma mania de querer transformar tudo e não deve, amigo. Por que não deve? Por quê? Porque se as unidades são iguais, se aqui é grama e aqui é grama, se aqui está em quilo por hora, aqui também vai sair em quilo por hora. Porque muita gente fica decorando nas escolas que tem que ser assim, ó, grama embaixo de grama, mol embaixo de mol, metro embaixo de metro. Isso aí, às vezes, prejudica o cara. Por quê? Porque se ele for transformar isso aqui em grama, tudo bem, ele até pode fazer, transforma em grama. Depois que ele resolver, ele vai ter que destransformar para quilograma. Ou seja, transformar e destransformar é não fazer nada. Então, significa dizer que não precisa você fazer nada. Basta você colocar a unidade que já tem, porque vai dar exatamente a unidade que você quer. Então, se 100 gramas reage com 64, qual seria a massa para reagir com 12,8? E aí, como eu já disse várias vezes, algumas pessoas têm habilidade e outras não, o que não faz ninguém melhor do que ninguém. O que acontece aqui, amigo? Se o cara quiser resolver isso de maneira simplificada, ele pode. Se ele quiser fazer de maneira assim, como a gente fala, né, naturalmente, ele também pode. Mas se ele perceber aqui, ó, 64 dá para dividir por 12,8. 64 dividido por 12,8 dá exatamente 5, que é o que o Enem tem feito ultimamente. A simplificação, porque o nome já diz, simplificar é você tornar o cálculo simples, é você transformar aquela dificuldade em facilidade. E 100, você pode dividir por 5 também. 100 dividido por 5, você acha 20. Então, quer dizer que toda essa conta, que parecia uma conta absurda, monstruosa, significa dizer que seu resultado chegou no número inteiro e tranquilo, que é simplesmente o número igual a 20. Então, perceba, o que é que o cara faz com você? Ele pega uma equação, ele fornece dados. Quais são os dados? Primeiro, duas equações. Se ele me dá duas, me dá três equações, me dá mais do que uma, é necessário que eu transforme o número de equações dadas, geralmente são duas, em apenas uma equação. E como é que transforma duas equações em uma equação, amigo? Duas equações em uma é somente e simplesmente fazer um corte. Você deve cortar substâncias iguais que estão em membros opostos. Quais foram as substâncias, amigo? Essas aqui, CaO e CaO. CaO no produto, CaO no reagente. Você corta o CaO com CaO e escreve todo mundo. CaCO3, você escreveu aqui. SO2, você escreve aqui. CO2, você escreve depois da seta. E CaSO3, depois da seta. E aí vem os dados da questão. A massa mínima de calcário. Então, desse cara aqui, ele quer saber a massa. Para isso, ele pegou o SO2 e nos deu uma massa de SO2 de 12,8 quilos por hora, que é a mesma unidade de medida do CaCO3. Então, a relação é massa de um e massa do outro. Como a relação é massa a massa, eu preciso das massas. Eu tenho uma massa do CaCO3, que vale 100. Eu tenho uma massa do SO2, que vale 64. Então, 100 de CaCO3 reage com 64 de SO2. 100 reage com 64. Se 100 reage com 64, qual é a massa que vai reagir com 12,8? E perceba que não precisou transformar, porque aqui está em quilo e aqui também vai sair em quilo, que é como ele quer a resposta. Então, não precisa transformar. Aí, como eu disse, quando você chega aqui, você acabou a estequiometria. Aí vem a matemática de cada pessoa. A simplificação depende de cada um. Eu falei que ia falar com Mariana, mas nem falei com ele ainda, mas vou falar algum dia da minha vida, que Mariana é meu amigo. Você pega aqui, ó, 64, 12,8 dá 5. 100 dividido por 5 dá 20. Então, a habilidade matemática nessas horas, ela ajuda. Mas quem tiver dificuldade também não tem problema. Faz a sua conta do jeito que você acha melhor e acha a mesma resposta, porque não pode achar a resposta, é diferente. Certo aí, amigo? Tudo certo aqui. Tudo certo aí, jogando duro, Juarez tirando onda. Aí você percebe que o caso, na verdade, é parecido com os demais, né? Eles simplesmente são repetição.
Eles se repetem, só muda a construção da questão, que ele dá duas equações e transformar em uma só. Mas jogue duro, fique à vontade, amigão. Então, a combustão de 0,25 mol de enxofre produz dióxido de enxofre, que é borbulhado numa solução de hidróxido. Aí ele dá a reação, Duas a reações. massa de hidróxido, reações, isso, que Ah, a massa de hidróxido consumida no processo é igual a... obrigado, amiguinho, obrigado. Então, preste bem atenção que, de novo, a mesma coisa novamente. Ele deu duas equações e aí eu tenho seta embaixo de seta para facilitar. Você percebe que eu nem me preocupo com os dados da questão quando ele dá as equações. Quando ele dá as equações, a primeira coisa que eu faço é ir logo somando. Somando por quê, amigo? Para ver se tem alguma substância que é igual que está em membros opostos. Dá para a gente enxergar alguma substância aí que a gente pode cortar ou não, amigos? Diga aí. SO2. Perfeito. Dá para cortar SO2. E aí pronto. Então você já cortou as substâncias que são iguais. Muito bem observado. Aí agora é só escrever todo mundo novamente. Eu escrevo aqui o S, que está aqui em cima, é a primeira, mais O2, tá aí ele bonitão. E aqui, ó, 2H2O. Aqui 2, H2O o quê? NaOH, 2NaOH. Vai produzir Na2SO3, Na2SO3, mais nossa água. Então, aquilo que eram duas equações, duas reações, agora vai ser apenas uma e vai voltar ao normal. Aí eu tenho que buscar de novo os dados. A combustão de 0,25 mol de enxofre. Então, o enxofre, ele deu 0,25 mol. É borbulhado na solução, blá, blá, blá. E o que ele quer saber? A massa do hidróxido, que é o hidróxido de sódio. Ou seja, o NaOH, ele quer saber a massa. Então, a pergunta dele é: 0,25 mol de enxofre vai reagir com qual massa de NaOH? Então, fica claro que a relação é mol e massa. A relação é mol e massa. Mol é legal porque mol não precisa fazer nada, é só ter dois olhão na cara. No caso do enxofre, é 1, porque mol é justamente o coeficiente estequiométrico, o número que vem aqui na frente. Então, esse número aqui é o número de mol. Então, mol, nesse caso aqui, é 1. Então, 1 mol de enxofre, agora o NaOH é massa, que ele sempre dá. A massa do NaOH vale 40 gramas. Então, a relação é essa aqui. Qual é a relação? Mol-massa. 1 mol do enxofre reage com, agora toma cuidado daqui, viu? Cuidado. 40 gramas vezes 2. Não pode esquecer que a leitura da equação é clara. O que é que a equação está me dizendo? Que 1 mol de enxofre reage com 2 mol de hidróxido de sódio. 1 reage com 2. Então, 1 mol vai corresponder aqui à reação com 2. Como cada mol tem 40 gramas, não pode esquecer disso, nós fizemos bastante naquelas primeiras aulas também. 2 vezes 40. Então, 1 mol reage com 2 vezes 40 gramas. E 0,25 mol, amigo, vai reagir com qual massa? Bom, aí agora a gente vai fazer a conta. Nesse caso aqui, não tem o que simplificar, porque aqui é 1. Então, se aqui é 1, é só multiplicar todo mundo direto. Multiplicar 0,25 vezes 2 vezes 40. Ou então, 40 vezes 2 vezes 0,25. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, você pode fazer da maneira que for melhor. Fazendo aqui 0,25 vezes 2 dá meio. Dá meio. E meio vezes 40, meio vezes qualquer número é sua própria metade. A metade de 40 vai ser igual a 20, mesma resposta da questão anterior, vai ser a mesma coisa. Então, perceba, a questão repetida, só mudou a grandeza, que foi mol agora. O que é que você tem? Duas equações. Se eu tenho duas equações, amigos, o que é que eu faço? Eu pego as duas equações e vou tentar cortar substâncias iguais em membros opostos. Que aí Juarez observou direitinho, como outros também devem ter observado, mas não falaram, que o SO2 seria a substância igual em membros opostos. Cortei SO2 com SO2 e escrevi todo mundo. S mais O2 mais 2NaOH. Setinha, que é o produto, Na2SO3 e H2O. Aí eu vou para a questão. Ele pergunta, se você queimar 0,25 mol de S
qual vai ser a massa que você precisa de hidróxido de sódio? Qual é a massa dele? Então, a relação é mol-massa. Mol não tem para onde correr. Mol é só ter 2 olhão na cara para enxergar. Como aqui o enxofre só tem 1 mol, então é 1 mol. O número que vem aqui na frente corresponde ao número de mol. E o NaOH, a massa ele sempre dá. A massa foi 40 gramas. Então, o mol reage com 2 vezes 40 gramas. Não pode esquecer isso. 2 vezes 40 gramas. E 0,25 mol vai corresponder a quanto? E aí é só fazer a multiplicação. 0,25 vezes 2 dá meio. E meio vezes 40, multiplicar qualquer número por meio é justamente a sua metade. E a metade de 40 é 20, que foi nossa letra A. Certinho aí? Tudo beleza. Tudo beleza, na paz e no sossego. Juarez, meu secretário. Todo mundo é, mas Juarez vai sendo assim, porque você sabe, né? Todo mundo é gente boa. Sinta-se à vontade. Jogue duro, meu querido. O volume de gás acetileno na CNTP obtido a partir de 25 gramas de carbonato de cálcio é mais próximo de... Muito Aí tem as obrigado. equações. As equações, perfeitamente. Dessa vez foram 3. E se são 3 equações, amigo, tem algum problema? Não. É fazer a mesma coisa antes de qualquer coisa. É só você me dizer aí agora. Quem é que a gente pode cortar aí, amigo? CaO A gente pode cortar e o CaO. CaC2. Perfeitamente. Então, aí nesse caso, nós cortamos duas substâncias iguais em membros opostos. Agora é só escrever todo mundo. Qual é a primeira substância que eu tenho? CaCO3, eu escrevo aqui CaCO3. Depois eu tenho 3C, eu escrevo 3C. Depois eu tenho duas águas, depois vem a setinha com CO2, depois vem CO, depois vem CaOH2 e depois vem C2H2. Então, aí minha equação é simplesmente essa. Agora eu vou para os dados, para a questão. O que é que ele fala aqui? Ó? O volume de gás acetileno da CNTP. Então, do C2H2, que ele diz que é o acetileno, você quer saber o volume desse cara nas condições normais de temperatura e pressão. E ele fala que nós temos 25 gramas de carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Ele está em todas as equações. 25 gramas é o que ele quer, do que ele nos dá. Então a pergunta dele é: se eu usar 25 gramas de CaCO3, qual é o volume de C2H2 que eu vou produzir? Aí você fala: bom, a relação é massa-volume. Se é massa, ele sempre dá. A massa do CaCO3 vale 100 gramas. Se é volume, ele também dá. Apesar de que muita gente já sabe de cabeça, mas ele vai lhe dar de qualquer forma, que é 22,4. Então, a relação inicial é essa aqui. 100 gramas do carbonato produz 22,4 litros de C2H2. 25 gramas, que é o que ele quer saber, vai produzir qual volume. Aí, se você observar aqui também, é uma conta legal, porque 100 dá para dividir por 25. 100 dividido por 25 dá 4. Então, o seu volume é somente dividir 22,4 por 4. E 22,4 dividido por 4, isso aqui vai dar 5,6. Agora, repara, nesse caso aí, é uma questão até simples. Por quê? Porque pela própria resposta não tinha nem como você ficar marcando as outras. Olha o que ele botou para você, ó, 22,4 dividido por 4. 11,2 não é, porque é a metade. Deveria dividir por 2. 22,4 jamais seria, porque é o próprio número, só se fosse dividido por 1. 112 é só se você multiplicar, você está dividindo. E 44,8 do mesmo jeito. Então, significa dizer que até pelas respostas, essa questão poderia ser marcada de maneira até um pouco mais rápida. E aí você percebe que não importa se ele botar 2, 3, 4, 5 equações, isso não importa. Se não fiz vestibular e, de maneira geral, só colocam duas. Na lei de Hess, eles colocam 3. Mas aqui você faz do mesmo jeito. Eu cortei CaO com CaO, que Juarez observou, CaC2, CaC2. Escrevi todo mundo. E aí foi só pegar os dados. Qual o volume do gás acetileno? Qual é o volume do gás acetileno? 25 gramas de carbonato, 25 gramas de carbonato. Então, a relação agora é massa-volume. Se é massa e volume, a massa ele sempre dá que é 100 e o volume também ele sempre dá que é 22,4. Então, se 100 produz 22,4, 25 vai produzir quanto? E aí, a conta aqui foi mais simples, 100 dividido por 25 dá 4. Dividindo 22,4 por 4, nós achamos 5,6. Certinho aí?
Beleza. Beleza pura, Juarez. Vai na manha, porque aí agora o cara vai só tirando onda. Que na verdade tudo se repete aqui, né? Essa aí é boazinha, né? Fica à vontade. O volume de O2 na CNTP necessário para produzir 66 gramas de CO2 nas mesmas condições é igual a... Valeu, amigão. Preste bem atenção para que você tem aqui. Ó, você tem duas equações, mas você está com um pequeno problema agora. Qual é o pequeno problema que eu tenho? A substância que é igual é o CaSO3 e o CaSO3. Essas substâncias são iguais. Ela é a substância comum. Só que se você reparar, você tem 2 mol de CaCO3 aqui. E aqui você só tem 1. Então não dá para cortar inicialmente. Por que inicialmente não dá para cortar, amigão? Porque você só corta as substâncias que são iguais em membros opostos na mesma quantidade. Então, se aqui são 2 mol e aqui é 1 mol, você tem que usar um artifício matemático. Qual é o artifício matemático, amigo? Você tem que dobrar a equação de cima. Toda vez que o número de mol for diferente, você dobra. Quer dizer, dobra não. Você opera de modo que você iguale. Se aqui fosse 3 CaSO3, aqui você multiplicaria por 3. Então, você deve só igualar. E por que você não fez isso nos outros? Eu não fiz porque, na verdade, eu fiz, mas não fiz. Por quê? Porque era 1. Como já eram iguais, é desnecessário você estar fazendo qualquer multiplicação com 1, porque 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, o que é que isso quer dizer? Eu vou ter que dobrar. Então, aqui vai passar a ser 2 CaCO3, 2 SO2, 2 CaSO3 e 2 CO2. Como assim, amigo? Veja aqui, ó. Repara que a equação de cima ficou toda dobrada, ó. Toda dobrada, toda dobrada. Todo mundo aqui foi multiplicado por 2. Todos foram multiplicados por 2. Todos, sem exceção, multiplicados por 2. E a de baixo repetiu normalmente. Então, quer dizer que agora sim eu posso fazer minha operação normal. Agora sim eu posso cortar CaSO3 com CaSO3. Então, cortando, voltou a ser a mesma coisa de antes. 2 CaCO3 mais 2 SO2 mais O2, produzindo 2 CO2 mais 2 CaSO4. Então, quer dizer que a sua reação agora é essa aqui, simplesmente. Então, quer dizer, quando o número de mol é diferente, é necessário que eu iguale essa quantidade em mol. Igualando a quantidade em mol, fica tudo tranquilo, tudo beleza, tudo na paz. Então, agora, amigão, você vai para a pergunta. Qual é a por os dados da questão, para a pergunta, o que for. Volume de O2. Volume de O2 na CNTP. O2, ele quer o volume. Necessário para produzir 66 gramas de CO2. Então, ele fala aqui que o CO2 são 66 gramas. Então, a relação é volume e massa. Volume e massa. Volume, se você não lembrar, ele vai lhe dar. Ele vai lhe dar que é 22,4. Massa é desnecessário lembrar, porque ele vai lhe dar mesmo. A massa é 44. Então, minha relação está aqui direta. 22,4 litros do O2 produz, agora tome cuidado, 44 gramas vezes 2, porque são 2 mol de CO2. Então, a equação está me dizendo isso. Agora, o que você quer saber é o volume correspondente a 66 gramas. Então, o que você quer saber é isso. Então, quer dizer que agora eu posso operar? Posso. Aí, como eu já digo, a mesma coisa sempre. Vou conversar com o Mariano também, que é meu amigo camarada, meu brother. Quando você pega isso aqui, amigo, existe uma relação de 66 com 44. Isso varia de pessoa para pessoa. Dá para dividir 66 por 44, amigo? Dá. 66 por 44, amigão, dá justamente 1,5. 1,5 é ele mais a metade. A metade de 44 é 22. Então, se você somar 22 com 44, você vai achar exatamente 66. Então, quer dizer que eu posso fazer assim? Se você, na hora, não estiver nervoso, tiver com habilidade, pode. Mas se você estiver meio preocupado com a vida, aí você vai do seu jeito, como você quiser, como você achar melhor. Isso aí vai de cada pessoa. E eu ainda posso também facilitar minha vida. 22,4 dá para dividir por 2, que isso aqui dá 11,2. E aí agora é só multiplicar. 1,5 vezes 11,2. Ou seja, é 11,2 mais a sua metade. 11,2 mais a sua metade vai dar 16,8, que é uma questão também de graça. Eu fiz questão de pegar essas questões. Ele bota uns valores totalmente loucos. Por que uns valores totalmente loucos?
Porque se você vai multiplicar por 11,2, nunca você ia achar esses valores aqui, A, B, C e D, porque é tudo abaixo de 11,2. O único que você acha que seria pelo menos coerente seria 16,8. Então, o que é que isso quer dizer, amigão? Quer dizer o seguinte: sempre que eu tiver duas equações, eu tenho que simplificar isso aqui, tenho que reduzir isso aqui para uma só. Para reduzir, basta eu cortar substâncias iguais em membros opostos, mas tem que estar na mesma quantidade. Como o CaSO3 tinha 2 mol aqui e o CaSO3 aqui só tem 1 mol, então é necessário multiplicar por 2 para igualar o número de mol. Uma vez igualado, é só cortar todo mundo. Agora que eu cortei, é só reescrever 2 CaSO3, 2 SO2, O2, 2 CO2 e 2 CaSO4. E aí eu vou para a questão. Ele quer saber o volume de O2 para produzir 66 gramas de CO2. Como o volume ele dá 22,4 e ele também dá massa 44, é só montar. 22,4 corresponde a 44 vezes 2, porque aqui são 2 mol. Aí você quer saber o volume para 66. E aí você resolver a estequiometria. O problema é matemática. E aí depende muito de cada um, como eu já disse, cada um faz da maneira que quiser. Ah, mas eu não gosto de fazer esses cortes. Tudo bem, faça do seu jeito. O seu jeito é o mais correto para você, para outros é de outra forma, e cada um faz da maneira que quiser, porque vivemos num país livre, pelo menos na teoria, não é isso, amigos? Certo aí? Isso aí, beleza. Isso aí, amigão. E aí, Juarez, você chega ao final dessa primeira parte.